Professora Valdiana Gomes, mais uma videoaula para vocês, leitura e interpretação de texto. Vamos começar, certo? E antes de irmos para a indicação da agenda, como de costume, vamos para a nossa acolhida, tá certo? E a gente traz para vocês um texto motivador, chamado Amor acima de todas as coisas, porque a nossa acolhida é também um momento de reflexão, um momento de interação, em que a gente pode falar sobre um determinado assunto e relacioná-lo com a nossa prática, com a nossa vida, com a nossa vivência, tá certo? Enquanto ser humano, que estamos aqui na Terra para sermos uma pessoa melhor, tá certo? O caráter e a inteligência podem impressionar as pessoas, mas é o amor que damos a alguém que nos faz brilhantes e inesquecíveis em sua vida. Porque o amor torna as pessoas indispensáveis. Assim, se você quiser acender um sorriso, iluminar um coração ou acordar esperança em alguém, precisa se lembrar de uma coisa: as pessoas se alegram com sua inteligência, apreciam o seu caráter, mas precisam mesmo, de verdade, é do seu amor. Então, não economize amor para dar aos pais de vocês, aos irmãos, aos familiares, tá certo? Com esse sentimento, que a gente começa a nossa aula de hoje e vamos sair para a indicação da nossa agenda, tá certo? A indicação da nossa agenda começa com a acolhida, é para colocar assim, né? Foi perguntado lá no Meet, tia, eu coloco a agenda, acolhimento, tudo que está na agenda, toda a atividade proposta, tá bom? Aí vamos começar com a correção de atividade, da página 34 a 38 do módulo 2, como vocês já sabem. Em seguida, a gente apresenta, né, o gênero receita, e no módulo de vocês vem um convite para fazer uma panqueca de banana, e eu deixo vocês com a atividade da 42 a 45, certo? Então, vamos à correção da atividade, página 34 a 38. Na 34 a 38 do módulo 2, você tem ampliando a linguagem, tá certo? Que é uma maneira de relacionar a leitura e interpretação de texto vinculada à sua análise, tá bom? Em contrapartida, também faz uma menção ao gênero que a gente está estudando, que no caso a linguagem das histórias em quadrinhos, que foi inclusive assunto da nossa prova. Tá? Você leu uma história em quadrinhos e viu que ela narra uma história por meio de uma sequência de quadros, podendo apresentar apenas linguagem não verbal ou linguagem mista e também onomatopeias. Uma história em quadrinho apresenta outros elementos que a caracterizam. Vamos ver algum deles? Aí, primeira questão. Lê a história em quadrinho e em seguida responda as questões. Aí você deve ter lido, né, toda essa história em quadrinho. Aí tem a pergunta: quem são os personagens que participam dessa história em quadrinho? Aí você vai analisar. Ele pergunta quem são os personagens. Você vai dizer o gato, Xanão, sua dona e o herói Super M, certo? O que o gato Xanão resolveu fazer para chamar a atenção de sua dona? Então, você já tem que ter lido, analisado junto com as imagens, as informações necessárias para você chegar à resposta correta. Então, ele resolveu saltar em uma árvore e miar pedindo socorro. De novo, ele resolveu subir em uma árvore e miar pedindo socorro. A ideia dele funcionou? Comente. Sim, pois a menina ligou para um super-herói socorrê-lo e no fim da história deu carinho para o gato, pegando-o no colo. Então, deu certo. Qual é o tipo de linguagem empregada nessa história em quadrinho? É uma linguagem mista, verdade? Olha aí, página 35 agora. Na história em quadrinho da página anterior, foram empregados 3 tipos de balões diferentes. Quais são eles? Aí você vai analisar. Nós temos um balão de fala, nós temos um balão de grito e nós temos um balão de pensamento, certo? Então, soma-se assim 3. Um de fala, um de grito e um de pensamento. Leia a tirinha a seguir. Geralmente o humor de uma tirinha é produzido pela quebra de expectativa no último quadrinho. Como isso acontece na tirinha lida? Aí você vai analisar. No segundo quadrinho, o personagem acha que um único bichinho fez vários buracos na goiaba. Mas no último quadrinho é possível ver que, na verdade, são vários bichinhos, cada um com seu buraco, e por isso chama a goiaba de condomínio, vilagem de vermes. Porque o balão do último quadrinho possui mais de um rabicho, parte do balão que indica que a gente está falando, aqui que você vai analisar, para indicar que vários personagens estão falando ao mesmo tempo. Tudo bem. Terceira questão, leia mais uma tirinha. Parada aí, isso é um assalto.
Vamos, Rex, mostra a ele o que você sabe fazer. Viu só? Ele sabe levantar as patinhas. Né? Gonçalves, Fernando, Nick Naus, Os Ratos Também Choram, São Paulo, 1999, página 7, coleção Cyber Comics. Olha aí. Ao ler o segundo quadrinho, qual a reação se espera do cachorro? Espera-se que o cachorro ataque o assaltante. O que ele realmente faz? Ele levanta as patinhas indicando que se rende. O formato do balão do segundo quadrinho é diferente dos demais, o que ele indica? Ele indica que o personagem está falando baixo, sussurrando. Então vamos lá, pessoal. Nas histórias em quadrinhos, os balões são os responsáveis por dar dinamicidade à leitura. Cada balão apresenta um formato diferente para indicar fala, pensamento, grito, choro, sussurro unissono, né? Um som só. Aí vamos lá, os diferentes quadrinhos. Agora eu leio uma história em quadrinho. Aí você vai fazer toda essa leitura de imagem, levando em consideração todas as informações presentes nas histórias. Essa história em quadrinho apresenta somente linguagem não verbal. Importante essa informação. A ausência de linguagem verbal prejudica a compreensão da história? Comente. Não. É possível entender a história somente por meio da linguagem não verbal. As imagens dos quadrinhos, né, dos quadros, as expressões dos personagens, mas você vai ter que ser o quê? Um bom observador. Os quadros dessa história em quadrinhos são tradicionais, ou seja, seguem a ordem sequencial da leitura, sim ou não? Não. Nessa história em quadrinho, um quadro central que mostra a ação mais importante da história. Além disso, dentro do segundo quadro, há outro quadrinho menor, que mostra a expressão do pinguim naquele momento, certo? Os quadrinhos que formam história em quadrinho têm a função de indicar a sequência das ações apresentadas na história, não esqueçam disso. Eles podem ser desenhados de forma mais clássica, que são traços retos e irregulares, ou também de forma despojada. Nesse caso, ele vai depender do estilo do autor, certo? Da maneira como ele vai ser seguido, né, da marca de desenho dele, tá bom? Aí os tipos de letras. Leia abaixo uma tirinha do personagem H. Nesses quadrinhos, foi empregado um estilo de letra que difere dos padrões das histórias em quadrinhos. Que estilo é esse? Aí a gente vai entender que é aquela letra tão sonhada por nós professores para que vocês usem, né? Que é a letra cursiva. Com que finalidade ele foi usado? Com a finalidade de mostrar que tudo que está sendo falado no balão refere-se ao texto da carta que o personagem está lendo, né? Em algumas situações, o estilo da letra empregado em história em quadrinho pode apresentar variações e contribuir significativamente para o sentido que se pretende transmitir. Assim, pode-se afirmar que o estilo da fonte das histórias em quadrinhos é um importante recurso expressivo, né? É importante que vocês tenham toda essa atenção. E, por fim, na página 38, nós temos aí as legendas, tá certo? Olha aí, a grama do vizinho é sempre mais verde. Terráqueos sortudos, né? E lá a imagem, né, que você pode perceber aí a ação que está sendo realizada. Qual é o tipo de linguagem dessas tirinhas? Assinala a alternativa correta. Opções: linguagem verbal, linguagem não verbal, linguagem mista. Linguagem mista, né, que nós temos os dois. Nessa tirinha, há um balão de fala somente no segundo quadrinho. A quem se refere o texto verbal escrito na parte superior do primeiro quadrinho? Refere-se ao narrador, certo? Que, neste caso, não é personagem da história, mas observa os fatos que estão acontecendo. Se não houvesse esse texto, seria possível compreender a tirinha apenas por meio da linguagem não verbal e do balão no quadrinho do meio? Explique. Não, pois faltariam informações necessárias para compreender o sentido do texto não verbal. Com base nessas informações, explique qual é a função desse texto verbal em uma história em quadrinho. Aí você vai pensar, né? Dar um suporte ao texto não verbal, contextualizando a situação apresentada, tá bom? E não esqueçam que em uma história em quadrinho, as legendas trazem informações que contextualizam as histórias, ora especificando o tempo e o espaço em que estão se passando os acontecimentos, ora acrescentando informações. Assim, muitas histórias em quadrinhos, elas constituem um recurso expressivo fundamental, certo? Então, essa foi a nossa correção da atividade de hoje. Mas na sequência, né, nós vamos ter na página seguinte,
que é a panqueca de banana, que começa na página 42, mas antes nós vamos darmos uma olhada, né, no gênero receita, tá certo? A receita é um gênero textual que apresenta duas partes bem definidas, ingredientes e modo de fazer, que podem ou não vir indicada por títulos, tá certo? A primeira parte apenas relaciona os ingredientes, estipulando as quantidades necessárias indicadas em gramas, xícaras, colheres e pitadas. No modo de fazer, é muito importante que vocês prestem atenção. Os verbos se apresentam quase sempre no modo imperativo, porque esse verbo, esse tempo, né, esse modo verbal, ele expressa a ordem, conselho, tá certo? Pois essa parte indica passo a passo a sequência dos procedimentos da junção dos ingredientes a ser seguida para se obter o melhor resultado da receita. No caso, pastéis de forno, recheado de goiaba, às vezes o imperativo é substituído pelo infinitivo, como preparar a massa, misturar com as pontas dos dedos, aos poucos abrir pequenas porções da massa, enfim. Uma receita pode apresentar outras informações, como o grau de dificuldade, tempo médio de preparo, rendimento, calorias. Pode ainda conter dicas para decoração ou para variações. Nesse gênero textual, costuma-se empregar uma linguagem direta, clara e objetiva, pois sua finalidade é levar o cozinheiro a obter sucesso no preparo do prato culinário, tá certo? E a gente observa aí, pessoal, né, essas características, tá certo? Essas características do gênero receita geralmente contém título, normalmente apresenta uma estrutura constituída de título, ingredientes e modo de preparo ou de fazer. No modo de fazer, os verbos geralmente são empregados no imperativo, já disse. Pode conter indicação de calorias por porção, rendimento, dicas de preparo, de como decorar e servir. A linguagem direta, clara e objetiva. E, claro, emprega o padrão culto da língua, tá certo? Empregado, né, a norma culta da língua, tá certo? Então, a nossa aula de hoje é essa. A sugestão é da página 42 a 45. Você vai no início de conversa, você vai ler, você vai anotar essas respostas. Depois você vai analisar se as informações dadas, você consegue reconhecê-las no texto do Panqueca de Banana, se a gente tem os itens necessários para se reconhecer, né, o gênero receita, tá bom? E você vai, né, depois para a página 43 até a 45, respondendo no seu módulo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês estejam bem. Capricha na letra, nada de preguiça. Qualquer dúvida, entre em contato que a gente vai analisando, tá certo? Desejo para vocês uma atividade excelente. Um abraço carinhoso, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.